Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e meus amigos, hoje vocês têm que estar preparados. Hoje vocês necessitam de estar preparados porque hoje o vídeo tá simplesmente magnífico, tá simplesmente absurdo. Porque é hoje que nós vamos encerrar essa saga do infinito. Mas para você entender, é lógico, é claro que eu tenho que falar isso. Você precisa assistir as outras partes da saga do UCM, da história do UCM. Assista lá. Assista, você vai entender tudo. Depois você volta nesse vídeo aqui para ver esse desfecho magnífico. Porque hoje veremos a história do UCM parte 5. E sem enrolar demais, não vamos perder tempo. Dá logo o teu ultimato aí nesse like. Pegue a sua pipoca, por favor. Esse vídeo merece. Pegue logo a sua pipoca, apague a luz do seu quarto e puxa a vinheta. Vê que o Scott Lang está cumprindo prisão domiciliar após os acontecimentos de Guerra Civil, né? Após o que a gente viu em Guerra Civil, dele ter se juntado com o Steve Rogers e ter sido contra o Tratado de Sokovia. Bom, faltando apenas 3 dias para acabar essa prisão domiciliar dele, ele tem uma mensagem, ele tem um sonho, uma espécie de sonho / mensagem da Janet, a mãe da Hope e a esposa do Hank Pym, que estava lá no Reino Quântico. E bom, faltando apenas 3 dias, né, para acabar essa merda dessa prisão domiciliar dele, ele precisa se juntar com a Hope e com o Hank Pym para salvar a Janet, que estava lá no Reino Quântico. E bom, no caso, quem ficou cumprindo prisão domiciliar por ele foi essa formiga gigante aí que vocês estão vendo. Mas de qualquer forma, eles também têm que lidar com a Fantasma, que é uma menina que ela é como se fosse instável, a matéria do corpo dela é instável. As células do corpo dela se destroem e se reconstroem a todo segundo. Basicamente, ela atravessa a parede, ela atravessa tudo. Ela é simplesmente uma fantasma. E é bem interessante essa fantasma porque ela quer matar o Hank Pym, ela quer se vingar do Hank Pym. Porque é o seguinte, o pai dela era funcionário do Hank Pym, eles juntos estavam trabalhando um projeto lá do Reino Quântico. Porém, o Hank Pym demitiu o pai dela e após isso o pai dela tentou continuar com esse projeto sozinho, tentou continuar seguindo essa parada, mas ele acabou morrendo já que ele não tinha toda a tecnologia Hank Pym, porque a parada acabou explodindo. E essa explosão deixou o corpo da fantasma totalmente instável, mas os pais da fantasma acabaram morrendo. Mas de qualquer forma, a fantasma tá recebendo ajuda também de um ex-companheiro do Hank Pym, que tá querendo ajudar ela a recuperar toda a matéria do corpo dela ficar instável. E para isso a ideia dele era sugar toda a energia da Janet lá no Reino Quântico. Porém, se fizesse isso, a Janet morreria. De qualquer forma, o Hank Pym, a Hope e o Scott Lang se juntam e conseguem retirar lá a Janet de dentro do Reino Quântico. A Hope, que agora é a Vespa, uma parceira do Homem-Formiga. E também, no fim das contas, a Janet volta com superpoder, ajuda a fantasma a ficar instável. No fim, todo mundo sorri feliz, sorridentemente, tudo acaba bem. E o Scott Lang também acaba com a sua prisão domiciliar e também se livra do policial Jimmy Woo. E guardem esse nome porque esse cara vai ser importante mais pra frente. Como eu disse, o Thanos mesmo queria resolver essa parada de pegar as joias. Ele cansou de mandar a gente para buscar essas joias do infinito. Ele mesmo queria resolver esse problema. Então a primeira coisa que ele fez foi ir lá em Janda, onde lá em Janda ele destruiu o planeta e pegou a joia do poder que os guardiões tinham deixado lá com a tropa nova. E logo em seguida a gente vê que ele vai lá para onde estava a nave dos Asgardianos, onde a gente viu lá no final de Thor Ragnarok. E aqui nesse filme a gente vê que ele destruiu a nave de Asgard, ele simplesmente matou quase toda a população de Asgard, meteu o pau em todo mundo. Ele acabou com o Hulk na porrada, ele bateu no Hulk como se o Hulk fosse um qualquer, um bichinho. E no fim das contas ele ainda pega aquele Tesseract que o Loki roubou lá de Asgard, né? Tesseract que tava com o Loki. Ele pega o Tesseract que no caso é a joia do espaço, então ele agora tinha 2 joias do infinito. E para finalizar ali sua passagem com maestria, ele simplesmente matou o Loki. Sim, o Loki morreu. Em um ato heróico, em uma redenção, o Loki tentou matar o Thanos, mas não conseguiu e acabou morrendo. Mas o Rydon, em um último suspiro de vida, em uma última magia que corria pelo seu sangue, mandou o Hulk lá para a Terra. Ele enviou ele lá para o Dr. Stephen Strange, o Doutor Estranho. E os Guardiões recebem o chamado lá para resgatar a galera de Asgard. Porém, quando eles chegam já estava tudo destruído. Eles só encontraram lá o corpo do Thor flutuando pelo espaço. Como o Thor é um deus, ele não morreu no espaço. Então ele recebe a ajuda dos Guardiões e se junta com os Guardiões. E lá ele explica, ó, o Thanos tá indo lá em lugar nenhum, ele tá indo até o colecionador para pegar a joia da realidade que a gente deixou lá com ele. No caso, se vocês não se lembram, os Asgardianos deixaram o Éter lá com o colecionador. O Éter é a joia da realidade. Então ele fala pra galera se separar e uma pessoal ir derrotar o Thanos e o outro, no caso, que era o Thor, o Rocket e o Groot, iam até Nidavellir. E o que é Nidavellir? Nidavellir é uma estrela lendária onde foi forjado o Mjolnir.
E no caso lá é o reino dos anões gigantes. Bem confuso, né? Mas são anões gigantes. E no caso o Thanos também já tinha passado por Nidavellir. Ele tinha destruído tudo em Nidavellir. A estrela de Nidavellir se apagou. E ele passou lá porque foi lá que ele construiu a manopla do infinito dele, onde ele bota as joias do infinito. Porém ainda restava um anão. E esse anão ajuda o Thor. Eles ligam a estrela novamente. E lá eles constroem o Stormtrump, o novo machado do Thor. E os restos dos guardiões que tinham se separado, no caso a Gamora, o Drax, a Mantis e o Peter Quill, foram até lugar nenhum. Mas lá quando eles chegam, o Thanos já tinha passado também, já tinha destruído tudo e pegado a joia. E eles até tentam atacar o Thanos, mas no fim não conseguem fazer nada e o Thanos de quebra ainda captura a Gamora. Mas aí, galera, dá uma merda grande, porque a Gamora falou o seguinte pro Peter Quill: Peter, se tiver que me matar, me mata. Por favor, me mata. Sabe por que ela queria morrer? Porque ela era a única pessoa no universo que sabia a localização da Joia da Alma. E ela tinha queimado o único mapa que mostrava para onde estava a Joia da Alma. Então se ela morresse, nunca o Thanos saberia onde estava a Joia e nunca ele poderia concluir o plano dele. Mas como o Peter Quill não matou, o Thanos sequestrou a Gamora. E a Gamora falou: não vou falar, não importa o que tu faça, não falo. Mas ela não esperava que o Thanos tinha sequestrado a Nebulosa. E com isso ele começa a torturar a Nebulosa até o momento que a Gamora abre o bico e fala que a Joia da Alma estava em Vormir. E lá em Vormir ele vai junto com a Gamora. E lá ele se encontra com quem? Com o Caveira Vermelha, que após ter sido dizimado pelo Tesseract, virou guardião da Joia da Alma. E ele até explica pro Thanos que para se ter a Joia da Alma existe um preço muito alto. Você tem que matar algo que você ama em troca da Joia da Alma. Uma alma pela outra. E quem estava com Thanos era a Gamora. E sim, mesmo Thanos sendo esse genocida maluco, ele tinha amor dentro dele. Ele é um vilão muito complexo. Então ele, mostrando que amava sim a Gamora, mesmo chorando, ele mata a Gamora e pega a Joia da Alma. Com isso ele já tinha 3 joias do infinito. E voltando lá pra Terra, a gente vê que após o Banner chegar lá pro Doutor Estranho, ele explica pro Estranho e pro Wong sobre o Thanos, sobre tudo que o Thanos ia fazer e sobre o que ele queria com as joias do infinito. E no caso a Terra tinha 2 joias do infinito, a do tempo e a da mente, que tava com Visão. E após isso, o Doutor Estranho também recruta o Tony Stark, que estava dando uma volta lá por perto, e eles explicam tudo lá sobre a joia do infinito, que eles tinham que deter o Thanos, mas nem deu tempo de reagir e fazer muita coisa, porque assim que eles estavam conversando, chegou 2 servos do Thanos, 2 dos principais lá, filhos do Thanos, para pegar a joia do tempo. Então eles começam a luta lá. Nessa história ainda aparece o Peter Parker, que também estava dando uma volta lá pela cidade de Nova York. E nisso começa uma luta muito frenética, mas no fim das contas o Lula Molusco consegue capturar o Doutor Estranho. Ele leva para a nave dele. O Tony Stark e o Peter Parker se infiltram dentro dessa nave para recuperar o Doutor Estranho. E eles conseguem derrotar o Lula Molusco e recuperar o Doutor Estranho. E a nave estava indo para o planeta natal de Thanos, onde o Thanos nasceu, para o planeta Titã. Então lá o Tony Stark, o Doutor Estranho e o Peter Parker acabam caindo lá, né? No caso, com a Joia do Tempo. E ainda aqui na Terra também, a galera tinha que proteger o Visão, né? Não é isso que tinha que acontecer? Então, o Banner ligou pro Steve Rogers e falou o seguinte: ó, protege o Visão aí, por favor. Então o Visão estava junto com a Wanda, porque agora eles dois são um casal, né? E apareceu também 2 filhos do Thanos para atacar eles. E eles estavam até tomando uma porradinha bem legal, mas apareceu Steve Rogers, Falcão e Viúva Negra, ajudaram eles nessa briga, derrotaram os filhos do Thanos e conseguiram recuperar o Visão. Após isso, todos foram lá para a sede dos Vingadores, onde se juntaram com o Rhodes e também com o Banner. E juntos eles debatendo sobre o que fazer com a Joia da Mente, né? Como eles iam proteger. O Visão fala que pode se sacrificar, ele aceita se sacrificar para destruir a Joia da Mente. Porém, ninguém concorda com isso, ninguém aceita que o Visão se sacrifique por isso, então eles levam o Visão até o Wakanda, onde lá a ciência de Wakanda, por ser tão avançada, conseguiria remover a joia sem que o Visão morresse. Porém, isso levaria o tempo, e aí que tá o grande problema de toda essa história, porque esse tempo começa uma guerra lá em Wakanda, porque chega vários dos filhos do Thanos com um exército gigante e começam a atacar a Wanda. Então, enquanto a Shuri tá tentando remover a joia do Visão, está rolando uma guerra do lado de fora de Wakanda, uma guerra muito maluca mesmo, uma batalha gigante da Marvel, que foi conhecida como a Batalha de Wakanda. E no meio dessa batalha, uma cena épica, aparece o Thor junto com o Rocket e o Groot, com o Stormtrump tacando terror, matando todo mundo do exército de Thanos e ali continuando aquela batalha imensa. E voltando lá pra Titã, onde estava o Tony Stark e a rapaziada, eles se encontram com o Drax, com o Quill e com a Mantis, a galera que tinha recebido a mensagem da Nebulosa pra ir lá para o planeta Titã, para eles se encontrarem lá. E lá eles se juntam, também a Nebulosa aparece por lá e se juntam para eles derrotarem o Thanos. E até tava indo tudo bem, porque o Thanos tinha ido lá para pegar a joia do Estranho. Tava
até indo tudo bem, estavam conseguindo brigar com o Thanos e eles quase mesmo conseguiram tirar a manopla do Thanos. Mas o Peter Quill simplesmente surtou quando descobriu que o Thanos matou a Gamora e botou por água abaixo todo o plano. E depois de quase tirarem a manopla do Thanos, ele recupera o poder e agora ele estava com muito mais raiva do que ele já estava antes e começa a sentar o cacete em todo mundo e ele iria matar o Tony Stark. Porém, o Doutor Estranho viu mais de 13 milhões de futuros possíveis e ele fala pro Tony Stark que só um desses futuros eles venceriam o Thanos. E ninguém sabe muito bem o porquê, mas ele entregou a Joia do Tempo pro Thanos em troca da vida do Tony Stark. Então Thanos aceitou o acordo e não matou o Tony Stark e ficou com a Joia do Tempo. E após ter a Joia do Tempo, ele vai até Wakanda para pegar a última joia, a Joia da Mente. E lá, depois que o Thanos chega, meu amigo, não tem pra ninguém. O cara já tinha 5 joias do infinito e mesmo com quase todos os Vingadores lá, não tem muito o que fazer. Então a Wanda, vendo aquela situação desesperadora, ela se vê obrigada a matar o amor da vida dela, se vê obrigada a matar o Visão pra destruir a Joia da Mente e não deixar que o Thanos pegue ela. E ela até faz isso. Infelizmente ela mata lá o Visão. Mas não adiantou de nada, porque o Thanos tinha a Joia do Tempo. Ele volta no tempo, pega a Joia do Visão e completa a sua manopla. O Thor, em um momento de desespero, tacou seu Stormtrooper. Ele conseguiu acertar o peito do Thanos. Eles poderiam matar o Thanos. Mas o Thanos, como o Thanos mesmo disse, era para ter cortado a cabeça dele. Isso porque o Thanos simplesmente estalou os dedos e matou metade do universo. E o Thanos, após fazer esse estalar de dedos, ele fugiu e foi pro Jardim, um planeta que ele separou pra ele, né? Depois que ele terminasse todo o plano dele, ele descansaria nesse planeta. E bom, após tudo isso, ele foi pro Jardim, onde ele agora descansa, ele sorri depois de um universo que está agradecido pelo que ele fez. Porém, ele não esperava o seguinte: antes de virar pó, o Nick Fury mandou uma mensagem para ninguém mais, ninguém menos do que Carol Danvers, a nossa querida Capitã Marvel, para vir destruir o Thanos. E agora também, para complementar, em Homem-Formiga e a Vespa também tem uma cena pós-créditos que a gente vê que o Scott Lang entrou dentro do túnel quântico, né? Eles estavam fazendo experimentos, o Hank Pym, a Hope, a Janet e o Scott Lang, e ele entrou dentro do túnel quântico. Ele até ia voltar, tudo ia dar certo, porém, no momento que ele entra, a galera que estava do lado de fora, que poderia soltar ele do túnel quântico, virou pó. Por quê? Porque o Thanos instalou os dedos. E agora a gente não sabe como é que o Scott Lang vai voltar. Após o estalo do Thanos, como muita gente desapareceu, foi dizimada, realmente metade do universo simplesmente virou pó. A gente viu que muitas famílias foram destruídas, a gente pôde sentir a dor dessas famílias. Isso porque nosso querido Clint Barton, o Gavião Arqueiro, estava lá na sua casa cumprindo sua prisão domiciliar, né? Que ele estava lá preso pós-guerra civil, quando de repente toda a sua família some. Todos seus filhos, sua esposa, ele fica simplesmente só. E após isso, o Stark estava lá com a nebulosa Titã, já que só ele e a nebulosa restaram lá. Eles estavam dentro da nave, sem rumo, sem como voltar para casa. E o Stark morreria, porém ele recebe a ajuda da Carol Danvers, que leva ele para Terra. E aqui na Terra, o gato pingado que sobrou de Vingadores, o restinho de Vingadores que sobrou, descobre sobre o jardim onde o Thanos estava. A ideia agora era chegar lá, pegar as joias do infinito e reverter o estalo, fazer um estralo ao contrário. Porém, meus amigos, quando eles chegam lá no jardim, o Thanos já tinha destruído todas as joias do infinito. Inclusive ele estava até mais fraco por conta disso. Ele quase morreu fazendo isso. Então a galera, sem nada ter que fazer, o Thor ainda arranca a cabeça do Thanos, mata o Thanos ali à toa. Porém o Thanos não é qualquer vilão. O Thanos é um vilão gigante. E o que ele fez não pode ser desfeito, porque o Thanos é inevitável. Após os Vingadores matarem o Thanos e voltarem para a Terra, se passaram 5 anos, onde o mundo meio que ficou até devastado, onde o mundo virou realmente algo terrível. Porém, todo esse tempo, o Scott Lang estava preso lá na van, onde tinha um portal para o Reino Quântico, né? E isso, um rato que estava passando aperta o botão que voltaria ele lá de volta para a Terra. E quando esse rato aperta esse botão sem querer, ele passa por cima, o Scott Lang volta. E quando ele volta, ele vai andando pela rua, ele percebe que estava um mundo meio devastado, um mundo meio caótico. Então ele vai até a casa da filha dele, onde ele simplesmente percebe que a filha dele, que era uma criancinha lá em Homem-Formiga e a Vespa, lá em 2018, agora aqui em 2023 ela já é uma adolescente. Ele fica assustado com aquilo. E após aquilo ele vai até a sede dos Vingadores, onde ele fala: gente, passaram 5 anos e tal, ele explica tudo. E a galera: sim, realmente passou 5 anos. Ele fala: então, durante todo esse tempo eu tava no Reino Quântico. A galera até fala: deve ter sido muito ruim, né, 5 anos lá. E aí que ele diz:
Não, gente, não foi 5 anos, foram 5 horas. O tempo passa diferente no reino quântico. Então o Scott Lang propõe que eles podem achar uma forma de controlar o tempo dentro do reino quântico. Eles podem achar uma forma de viajar no tempo. Para isso, Steve Rogers, Natasha Romanoff e o nosso querido Scott Lang vão até o cara que pode resolver essa charada. Eles vão até o Tony Stark. Porém, rapaziada, de todo mundo que tinha se dado mal nessa história aí do Thanos ter estralado o dedo, o único que se deu bem foi um cara chamado Tony Stark, que finalmente conseguiu a paz que ele tanto queria. Ele conseguiu uma família, ele conseguiu uma casinha lá, um chalé junto com a Pepper Potts. Tiveram uma filha, a Morgan Stark, e estavam muito bem de vida. Então quando o capitão lá, o Steve Rogers, chega lá dando a ideia pra ele, ele fala, ó, não quero saber disso, não tô nem aí pra isso, eu quero ficar em paz com a minha família, por favor, me deixa aqui tranquilo. Então a galera vai embora e eles falam assim, né, realmente, então a gente entende do teu lado, mas a gente precisa agir. Porém, quando é de noite, ele lá lavando a pia após um dia de janta, muito feliz ali, a janta em família, ele lavando a pia, lavando os pratos, sem querer, ele molhou um retrato que tinha do lado da pia, e era o retrato de quem? Do nosso querido Peter Parker, que sumiu com o estalo do Thanos. E a gente sabe da ligação que o Tony Stark tem com o Peter Parker. A gente sabe o quanto ele se importa com o Peter Parker. Então, após esse choque de realidade, após ele ver que ele sentia saudade do Peter, ele decide estudar sobre a teoria lá do Scott Lang. E ele consegue decifrar uma forma de viajar no tempo. Bom, agora que o Tony descobriu a forma de viajar no tempo, eles precisam recrutar quem sobrou de toda essa história para ajudarem eles nessa missão. Então, eles primeiramente recrutam Bruce Banner, que agora não é só o Bruce Banner, ele é o Bruce Banner Hulk, porque eles se juntaram, é o Professor Hulk que se chama, né, no caso. Isso porque o Banner ficou com o corpo do Hulk, mas com a consciência do Banner. Então ele ficou meio que um Hulk com consciência do Banner. E após isso, o Hulk e o Rocket vão até New Asgard. New Asgard é um local onde ficou lá na Noruega, onde montaram meio que um vilarejo onde estavam vivendo a galera que sobreviveu de Asgard, né? O Thor e um pingado de gente lá, né? Então eles conseguem convencer o Thor a ajudar eles nessa missão. Porém, o Thor tá meio frustrado, galera. Após esses 5 anos, ele não ter conseguido derrotar o Thanos, ele ter visto toda a sua população sendo dizimada pelo Thanos, ele ficou meio depressivo e ele agora está gordo. E a Natasha recruta o Clint Barton, que após perder sua família virou um cara frustrado. Ele simplesmente perdeu o sentido da sua vida e virou um assassino. Ele tá matando a galera. E após juntar todo mundo, agora estava todo mundo reunido, a missão era o quê? Resgatar as joias do infinito do passado, né, no caso. E bom, se pensarmos, são 6 joias do infinito em locais diferentes, então eles precisam se dividir em equipes. Bom, o Thor e o Rocket vão até Asgard em 2013, onde tinha a joia da realidade lá, né, o Éter. Bom, lá em Asgard, né, quando eles iriam pegar o Éter, que estava dentro da Jane Foster, o Thor acaba se reencontrando com a mãe dele, que naquele dia morreria para os Elfos Negros. E bom, ele tem lá um momento com a mãe dele, muito fofo. O Rocket consegue pegar o Éter e o Thor recupera o machado dele, né, o Mjolnir, que no caso ele tinha sido quebrado lá pela Hela, mas aqui ainda existiu o Mjolnir. Então ele chama o Mjolnir pra ele e consegue voltar lá com a joia dele, né? No caso, com a joia da realidade. Mas aí eu já acho que o roteiro vacilou. Por que que o Thor e o Rocket também não poderiam pegar o Tesseract que estava naquele ano lá em Asgard já? Porque era 2013, o Tesseract foi levado pra Asgard em 2012. Eu não entendi por que que não pegaram, mas tudo bem, porque o filme precisava desse gancho. Por que que eu disse que eles precisavam desse gancho? Porque é o seguinte, no caso eles tinham 3 joias do infinito lá em Nova York. Eles tinham a joia do tempo, que estava com a anciã, eles tinham a joia da mente, que estava no cetro do Loki, e eles tinham o Tesseract, que também estava lá em Nova York, na batalha de Nova York que rolou. Então foi lá o Banner, o Scott Lang, o Tony Stark, o Steve Rogers para pegar essas joias do infinito. O Banner foi até a anciã, onde ele vai lá para pegar a joia do tempo. E ele consegue pegar a joia do tempo. Ele conversa com a anciã, né? Ele explica que o Steve deu essa joia pro Thanos e eles precisam concluir o plano, enfim. Mas ele fala para a anciã que ele promete que depois que terminarem tudo, eles vão voltar naquele mesmo ponto e devolver a joia do infinito para cada ponto onde eles tiraram. Além disso, também, o Steve Rogers pega lá o cetro do Loki, ele consegue pegar a joia da mente. E por que que eu digo que o filme precisava do gancho do Tesseract? E por que que ele não pegou o Tesseract lá em Asgard? Porque ele precisava desse gancho. Isso porque quando o Scott Lang e o Tony Stark vão pegar o Tesseract, né, eles acabam falhando. Sem querer, o Tesseract cai na mão do Loki, que estava preso lá, e o Loki escapa com o Tesseract. Então eles não tinham o que fazer, eles precisavam do Tesseract, mas eles falharam na missão. Então o Steve Rogers e o Tony Stark têm uma ideia de voltar mais ainda no tempo e pegar o Tesseract onde ele estava lá na década de 70. Por que que eles escolheram esse período da década de 70? Porque eles precisavam também, para viajar no tempo, de partículas
Pym. Porém, o Hank Pym havia morrido e só tinha poucas partículas Pym. As únicas que tinha, eles usaram nessa missão. E se falhasse, não tinha como voltar. Então o Tony Stark e o Steve usaram as últimas que tinham pra ir até 1970, onde lá eles tinham mais partículas Pym e tinham o Tesseract. Porque o Hank Pym na época trabalhava na SHIELD e o Howard Stark também. E nesse momento é muito legal porque o Steve Rogers, quando vai pegar as partículas Pym, ele acaba encontrando com a agente Carter. Na verdade, ele não se encontra de frente com ela, ele apenas vê ela lá por um espelho. E é um momento muito emocionante porque o Steve lembra o quanto ele amava aquela mulher, o quanto ele amava a Peggy Carter. E o Tony Stark também é um momento emocionante quando pega o Tesseract, acaba se encontrando com ninguém mais, ninguém menos do que o seu pai, Howard Stark. E naquele momento eles até se encontram, eles têm uma conversa. Claro que o Tony não revela que é o filho do Howard no futuro. Eles têm uma conversa muito legal. O Tony meio que pôde ter esse momento com o pai dele que ele não teve na vida dele, né? E bom, depois de conseguir essas 3 joias, essa equipe também retorna para os tempos atuais. Então agora já temos 4 joias do infinito, não é isso? Mas a gente sabe que lá em Vormir tem um grande problema. Quem for pegar a joia, alguém vai ter que morrer nessa história, não é isso? Bom, a dupla escolhida para Vormir foi Viúva Negra e o Clint Barton, mas a galera quando enviou não sabia que alguém ia ter que morrer lá em Vormir. De qualquer forma, quando chega em Vormir, o Clint Barton e a nossa querida Natasha Romanoff tem um dilema, porque o Clint Barton ele quer morrer para que a Natasha consiga a joia, e a Natasha quer morrer para que o Clint consiga a joia. Nenhum dos dois quer ver um amigo que amam tanto morrer, eles querem próprio dar a vida pela joia. Mas de qualquer forma eles brigam e quem vence essa briga é a Natasha Romanoff. Então ela consegue derrotar o Clint Barton, ela se joga, morre para que consigam a joia da alma. E agora com todas as joias do infinito, o Tony Stark cria uma manopla. O cara é muito gênio, ele consegue criar uma manopla para abrigar essas joias. E agora o dilema é, quem é que vai conseguir instalar esses dedos? Porque a joia tem um poder muito grande, não é qualquer pessoa. Talvez alguém poderia até morrer se usasse a manopla do infinito. E o Hulk, por ser o mais forte ali, por aguentar muita radiação, já que ele é composto 100% por radiação, fala que ele vai tentar fazer isso. Então ele bota lá a manopla, consegue instalar o dele e consegue trazer à vida todo mundo que tinha sido apagado. Aí vocês perguntam, peraí, então, tu falou só de 5 joias, tá faltando uma joia nessa história, não? Bom, galera, tá faltando uma joia sim. Isso porque eles tinham que pegar a joia do poder lá em Vormir, não é isso? Claro que é. Então quem foi lá pra essa missão foi o Rhodes e a Nebulosa. Bom, a missão é um sucesso. O Rhodes consegue pegar a joia do poder e ele e a Nebulosa iriam voltar. Então eles apertam o botãozinho pra voltar. Porém, só quem voltou foi o Rhodes. Ele voltou com a joia do poder e entregou pra galera, né? Porém, a Nebulosa, cadê? Cadê a Nebulosa? Bom, a Nebulosa, nesse momento que foi voltar, ela teve uma interferência com a outra nebulosa que existia naquela época, a nebulosa do mal, que ainda servia ao Thanos. E isso porque foi em 2014. Naquela época também a Gamora era do mal, ela ainda servia o Thanos. E o Thanos, após chegar lá onde estava outra nebulosa, sequestrar ela, descobre sobre todo o plano, descobre sobre tudo, sobre tudo que ele tinha feito lá na outra realidade, enfim. De qualquer forma, a nebulosa do mal volta lá para os Vingadores fingindo que é a do bem. Porém, a nebulosa do mal usa daquele portal que o Tony Stark fez e traz a nave do Thanos lá para aquela realidade com todo o exército do Thanos e o próprio Thanos. Após a galera instalar o dedo, o Thanos conseguiu chegar lá com a nave dele. Ele lança um míssil destruindo a base dos Vingadores e ele envia a Nebulosa para pegar a manopla do infinito. E a manopla estava com o Clint Barton. E ela briga lá com o Clint Barton, ela até conseguiria matar o Clint Barton, mas nesse momento a Nebulosa do bem e a Gamora se juntam para matar a Nebulosa do mal. E a Gamora que agora também ficou do bem, porque naquela época ela já estava meio que querendo ficar do bem mesmo, né? E bom, o Tony Stark, o Homem de Ferro, o Steve Rogers, Capitão América e o Thor se juntam para sentar por no Thanos, né? Isso os 3 Vingadores mais fortes. Porém, eles não aguentam. Eles não aguentam o Thanos. O Thanos tá dando cacete em todo mundo. Até que em um momento, nosso querido Steve Rogers se mostrando digno, se mostrando um cara de coração puro, ergue o Mjolnir e consegue lutar de igual para igual pro Thanos. Mas o Thanos é um desgraçado. Ele consegue dar um pau mesmo assim no Steve Rogers. E o Steve Rogers lá ajoelhado, mesmo vendo que tava todo mundo derrotado pelo Thanos, todo mundo destruído. Ele aperta seu escudo, ele se ergue. E mesmo ele vendo todo aquele exército maligno do Thanos, mesmo ele sendo só um, ele se ergue, ele vai lutar para defender a Terra. E é nesse momento, galera, é nesse momento que todos os heróis que tinham voltado lá do estado do Thanos, que tinham sumido, que tinham morrido, voltam, chegam na batalha para ajudar ele. E é nesse momento que aparece todos os heróis da Marvel para lutar. É nesse momento que rola a maior batalha da história do cinema e eu não tô nem aí. Eu me emocionei, eu não ligo. E aí começa a batalha, é porrada pra lá, é porrada pra cá e é muito massa essa batalha mesmo. Porém o Thanos é um desgraçado, gente, não tem jeito. O cara consegue sentar a porrada em todo mundo e pega a manopla do infinito. Ele ia estrelar os dedos,
Mas aparece quem? Aos 45 do segundo tempo, a Carol Danvers, Capitã Marvel, que impede o Thanos de estalar os dedos. Ela senta a porrada no Thanos, e eu digo mais, ela até conseguiria matar o Thanos se o Thanos não tivesse com as 6 joias do infinito, mas ela não consegue. O Thanos também senta o pau nela, e em um momento de desespero, o Stark olha pro Stephen Strange perguntando assim: e aí, era essa a chance que a gente ganha? O Stephen faz o sinal pra ele e só diz: só tem uma chance que a gente ganha. Sabe que só rola um momento na história que a gente vai ganhar do Thanos. E é aí que o Tony Stark percebe que para isso acontecer teria que haver um sacrifício. Então ele, em um momento de desespero, se joga na manopla do Thanos. Ele se joga assim num momento de desespero tentando segurar a manopla, mas o Thanos simplesmente dá um socão e o Tony Stark sai voando. E o Thanos consegue estalar os dedos mais uma vez. Porém, dessa vez, o Tony Stark tinha conseguido recuperar as joias, porque a manopla que o Thanos estava usando, quem construiu foi o Tony. Então o Tony tinha controle sobre aquela manopla. Então ele ordenou que as joias que estavam naquela manopla fossem para a manopla dele. Naquele momento as joias foram para a manopla dele, quando ele segurou a manopla do Thanos, e ele estala os dedos e consegue derrotar todo o exército do Thanos. Sou o Homem de Ferro. Porém, galera, a gente sabe que não é qualquer pessoa que aguentaria o estalo da manopla do infinito. E a saga do infinito encerra com o arrogante, o cara que só pensava em si, o egoísta, egocêntrico Tony Stark se sacrificando para salvar o universo. Ele deu sua vida para salvar o universo. A Natasha Romanoff, que nunca recebeu nenhuma ajuda na vida, que teve que crescer dentro do sofrimento, que nunca recebeu amor. Ela, após receber amor dos Vingadores, após ela finalmente conseguir uma família novamente, ela conseguir ser feliz, ela se sacrifica, ela abre mão disso para um bem maior. O Bruce Banner, que sempre viu o Hulk como uma doença, sempre achou que o Hulk era um causador de problemas, nesse filme, nessa história, no final ele consegue ver o Hulk como uma cura. Então ele e o Hulk, de vez por todas, acabam com essa rixa, se juntam para formar um super-herói muito poderoso, com a força do Hulk e a inteligência do Banner. E graças a isso ele conseguiu ser forte para salvar o universo, para estralar os dedos. O Clint Barton, que por muitos era visto como um personagem bem qualquer coisa dentro dos Vingadores, ele era o Vingador mais fraco, ele não tinha superpoderes, ele não tinha super habilidades, mas ele tinha uma família que ele amava, ele tinha um propósito de vida, e mesmo a gente vendo ele sendo esse cara fraco, ele sendo esse cara mais sem expressão dentro dos Vingadores, ele mostrou ser um personagem muito mais complexo do que a gente pensa, e ele foi um dos grandes responsáveis por proteger a manopla do infinito nessa batalha final. O Thor, que lá no início tudo que mais queria era uma guerra para ele sair como herói, para ele receber reconhecimento, para ele ser um herói de guerra, nesse final ele percebe que tudo que ele menos quer é uma guerra. Ele apenas quer ver seu povo bem, ele quer ver todo mundo bem, ele não quer mais sim uma guerra. E bom, né, eu falei sobre cada Vingador, sobre o sacrifício que cada Vingador fez, mas eu esqueci de falar o sacrifício de um rapaz. Esqueci não, guardei pro final porque esse cara merece sim. O Steve Rogers foi o cara que recebeu a missão de devolver as joias do infinito para cada realidade onde ela foi tirada, né, no caso voltar no tempo e devolver as joias. Se ele faz isso, ele voltaria em cerca de 10 segundos e nada aconteceria. Porém, rapaziada, aconteceu uma parada que foi o seguinte: o Steve Rogers, um cara que sempre abdicou da vida dele, ele que sacrificou de ter uma vida para salvar o mundo, ele que por várias vezes preferiu lutar, entregar sua vida, do que ver alguém sofrendo. Ele que sempre foi um cara puro, ele foi digno de levantar um martelo de um deus. O Steve Rogers, um pequeno garoto magricelo, conseguiu se tornar um dos maiores heróis do universo. Ele precisava ter a vida que ele tanto quis. Então quando ele volta no tempo, na verdade o que ele faz é viver a vida que ele nunca viveu com a Peggy Carter. E finalmente ele faz a dança que ele tanto queria. E quando ele volta para o futuro, já como um velho, após ter vivido a vida que ele sempre quis, ele passa o seu escudo para o Sam Wilson, falando que o legado do Capitão América não pode morrer. E é com essa magnífica dança de Steve Rogers com a Peggy Carter que aqui se encerra a saga do infinito. Mas assim, rapaziada, é importante dizer o seguinte: a saga do infinito, Vingadores Ultimato, encerrou diversas histórias. Tony Stark acabou, Steve Rogers acabou, mas também ela iniciou novas histórias, e é a partir daí que nós vamos começar a falar dessa nova etapa do universo da Marvel. Aqui acompanhamos um rapaz chamado Chong e a sua amiga Kate, que estavam em mais um dia lá na sua vida, quando de repente eles entram no ônibus e são atacados uns caras que roubam lá o pingente do Chong.
E o Chong também, ele brigava muito bem, ele lutou muito bem, ele foi um cara muito porradeiro. E a Kate não sabia que ele era esse cara porradeiro, então ele tem que revelar sua verdadeira identidade pra ela. E é aí que ele se revela, na verdade, como Shang-Chi. O nome dele é Shang-Chi, e ele é um cara que tem um passado muito repleto de histórias. Isso porque ele é filho de um cara chamado Mandarim e de uma mulher muito poderosa chamada Li. E no caso, o Shang-Chi, ele tinha esse pigentezinho dele, e no caso esses caras estavam querendo o outro pigente que estava com a irmã dele, a Charlie. Então ele tinha que ir até lá onde estava a irmã dele para pegar esse outro pigente e proteger ela, porque esses caras iriam também atrás dela. Mas quando ele chega lá junto com a Kate, eles são atacados novamente. Os caras pegam o pigente e ele, a Charlie e a Kate são sequestrados pelo Mandarim, o pai deles, que estavam controlando esses caras. E bom, o Mandarim, o pai do Shang-Chi, ele é líder de uma organização chamada Os 10 Anéis, a Organização dos 10 Anéis. E no caso ele tem esses 10 anéis, que são 10 anéis muito poderosos. Anéis que na verdade estão mais para braceletes, né, no caso. E ele pede ajuda lá do Shang-Chi e da Charlie porque ele fala o seguinte, porque no caso a esposa dele, a mãe do Shang-Chi e da Charlie, tinha morrido há muito tempo por uma gangue chamada Gangue de Ferro, que mata ela. Porém, esses dois pigentes são dois pigentes necessários para entrar na floresta de Wenyu. E no caso, essa floresta é uma floresta mística, com várias criaturas mágicas, é uma floresta muito lendária mesmo. E foi lá que ele conheceu a Li, foi lá onde o Mandarim conheceu a Li. Bom, ele estava dizendo que a Li na verdade não morreu, ela estava aprisionada lá na floresta de Wenyu. E ele escutava ela chamando por ele lá naquela floresta. Porém, o Shang-Chi e a Charlie se recusam a ajudar o Mandarim, então o Mandarim se vira contra eles. Porém, eles recebem a ajuda de um Mandarim fake. Isso mesmo, aquele Mandarim que a gente viu lá em Homem de Ferro 3 apareceu aqui, né? Bom, ele agora, após o Homem de Ferro 3, foi preso. Depois dele voltar, né, ele acabou indo para essa organização dos 10 Anéis. Ele é meio que um cara que escuta uma criatura mística muito poderosa, que é um bichinho lá que anda com ele. E esse bichinho é quem guia eles para a floresta de Wenyu. E quando eles chegam lá na floresta, eles conseguem entrar. O Shang-Chi treina, passa por todo um treino e tal, para se preparar para a batalha contra o Mandarim e seu exército. Quando o Mandarim e seu exército chega lá, começa uma porrada. E o Shang-Chi até luta contra o Mandarim, porém ele toma a porrada do Mandarim, porque o Mandarim tinha os 10 anéis, ele era muito poderoso. E ele chega lá para libertar a Li, que estava presa. Porém, quando ele liberta, não era a Li que estava lá presa, na verdade era um dragão sugador de almas. E bom, após isso que libertou um dragão, o Mandarim meio que se redime, ele tenta ajudar na luta, mas ele acaba morrendo por dragão. E antes de morrer, ele entrega os anéis pro Shang-Chi. Agora o Shang-Chi tem os 10 anéis com ele. Então com isso começa uma batalha épica entre ele e o dragãozão. De quebra ele ainda recebe a ajuda de um outro dragão do bem que tinha lá. Então ele junto com o dragão do bem e os 10 anéis conseguem derrotar o dragãozão no final do filme. E agora o Shang-Chi é o portador dos 10 anéis, agora ele se torna um dos heróis mais fortes da Marvel. No final do filme a gente ainda vê que ele é recrutado pelo Wong, onde o Wong leva ele lá para um local onde ele se encontra com a Carol Danvers e com o Banner, Bruce Banner, isso mesmo. E lá eles tentam até conversar para entender como funcionam esses anéis. O Shang-Chi fala que não entende como funciona, todo mundo ali fala que não entende. No fim das contas eu acho que eles vão acabar se juntando, mas isso é história para mais para frente, para as coisas que ainda nem lançaram, que ainda não veremos aqui hoje. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, você vai estar me ajudando demais. Também me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do canal, então